misericórdia. Tema de hoje, misericórdia. E por que misericórdia? Interessante quando a gente fala desse assunto. Certa vez aqui eu me lembrei, há uns anos atrás, talvez acho que 6, 7 anos atrás, a gente estava aqui numa reunião de oração, era de sexta-feira ainda. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí, beleza? Acho que era de sexta ainda. A gente estava aqui numa reunião e justo nesse dia surgiu o assunto, misericórdia. E aí, eu falei para os irmãos que estavam, tinha algumas irmãs aqui mais idosas e tal, né? E a gente estava aqui num bate-papo, eu falei assim, irmão, você já fez alguma coisa assim que você precisasse mesmo da misericórdia de Deus? Pode falar, abre o coração, você já pediu perdão mesmo, tal? Aí uma irmã aqui da igreja, uma senhora de idade, ela falou assim, pastor, uma vez, quando eu era moça, eu peguei lá na escola uma mulher, uma moça na verdade, e essa moça lá na escola, ela tirava o sarro, me zoava. Um dia eu fiquei com uma raiva, pedi 5 minutos para Deus, peguei aquela menina pela garganta, derrubei ela no chão, botei o pé assim em cima dessa parte dela e puxei a moça e falei, agora fala o que você está falando de mim. Eu falei, é mesmo, irmã, a senhora fez isso quando era moça? Ela fiz. Eu falei, Jesus amado. Quem mais? Aí a outra irmãzinha também de idade, ela falou assim, pastor, na verdade, quando eu era moça lá no sítio onde a gente morava, a gente pulava a cerca lá no fundo onde a gente morava e ia, não vou falar roubar, mas a gente ia pegar frutas no vizinho. Então a gente pulava, pegava abacaxi, pegava manga, pegava goiaba, laranja, e a gente se empanturrava. E aí quando eu voltava para casa, minha mãe falava assim, vocês não vão almoçar? Não, a gente está sem fome. Também tinha enchido o pandu de tanto comer fruta. Falei, irmã, a senhora fez isso? Olhando para a senhora, ninguém fala que a senhora foi ladrona de fruta. Não, eu não fui ladrona. Não, eu só peguei umas frutas lá. Enfim, e foram contando histórias aqui, irmãos. E a gente foi lembrando de histórias. Eu lembrei de algumas também que fiz, que eu não fui santo a vida inteira, sou santo só agora, entendeu? Mas quando eu era mais jovem, eu também fiz algumas coisas que... se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. E naquele dia a gente orou bastante a respeito. Aliás, tivemos até um tempo para falar com Deus novamente, falar assim, Senhor, perdoa, Pai, o que nós fizemos e tal. Se eu perguntar para vocês agora aqui, muitos de vocês, talvez até a maioria, vai lembrar de alguma coisa que fez quando era mais jovem, ou então quando não era cristão. Por exemplo, você já deve ter zoado alguém, né? Você já deve ter xingado alguém, você já deve ter desejado que aquela pessoa fosse castigada. Quem tem mais irmãos aqui, ou mais de um irmão, no caso do meu filho é só ele, mas como nós tínhamos em casa 4, nós éramos em 4 filhos, a gente ficava torcendo para quando a minha mãe fosse contar as peripécias que a gente fazia durante o dia, meu pai só pegasse um, né? E o resto ele esquecesse. E ele geralmente ele vinha nervoso e tal, ele esquecia, até que um belo dia ele tinha tempo. E nesse dia que ele tinha tempo, a gente saiu, desobedeceu na verdade, né? Nós estávamos, na verdade, os 3, o Roberto, que Deus o tenha, ele já estava assim, uma idade de uns 14, 15 anos, acho que uns 16 anos ele já estava trabalhando. Eu também trabalhava com 14 anos, né? Com 13, 12, 13 anos eu também trabalhava, mas era mais o Robertão trabalhando e ficou nós 3, eu, a Rose e o Marcos. Eu imagino que eu deveria ter, acho que uns 14 anos. E de repente minha mãe chegou no meu pai de manhã cedo e falou assim, você dá uma bronca nesses meninos, porque eles são desobedientes, você sai para trabalhar, eles vão para a rua. E aí meu pai falou, hoje eu não quero ver vocês na rua, hein? Se eu pegar, a gente, beleza pai, beleza pai, beleza.
Aí meu pai pegou o Fusca que ele tinha, um Fusca vermelho. Eu nunca me esqueci, porque essa cena está sempre na minha mente, né? E ele saiu para trabalhar. Só foi ele virar a esquina, os três foi para o portão, olhou assim e falou: vamos para a rua. E saímos e ficamos lá na rua, minha mãe olhando lá de dentro. De repente meu pai deu a volta no quarteirão. E quando eu vi lá em cima na rua aquele Fusca vermelho, nossa, os três corremos para dentro de casa, mas aí já era tarde. A Rose foi para o quarto dela, enfiou isso embaixo da cama. Eu fui para o banheiro nosso era fora de casa, no fundo. A porta ela abria para fora, assim, era o contrário, né? E tinha um vãozinho. E o Marcos também foi para um outro quarto lá da casa. Meu pai largou o carro com a porta aberta. Meu pai era assim, meio Pedro, né? Quando ele pegava para valer. E aí o primeiro da conta fui eu, porque ele falou: onde está? Está lá no banheiro. Aí ele falou: abre o banheiro. Não, pai, tem misericórdia. Falou: só Deus tem misericórdia, eu não. Ele pegou, juntou na porta assim no vãozinho, puxou e blá, arrebentou com a tranca por dentro, pegou o cabo de vassoura e não, pai, não, pai. Aí foi lá, falou para a Rose: sai daí, Rose. Ela não saiu, ele levantou a cama, puxou pela perna dela e dava, ela fugia para baixo, ele puxava de novo e dava, ficou cego. Aí pegou o Marcos lá no quarto. Não, pai, o Marcos era magricela, mas magrinho mesmo. Pegou ele e deu tanto que até eu fiquei com dó. E eu me lembro que meu pai falou: não, Deus tem misericórdia, hoje eu não tenho. E naquele dia a gente aprendeu da melhor forma, né, a respeitar e obedecer aquilo que o pai e a mãe mandam. Mas como eu disse, o que me tem na mente é essa expressão que meu pai disse assim: não, Deus tem misericórdia, hoje eu não vou ter não. E Deus tem misericórdia da gente, porque a gente faz cada coisa, fala cada coisa, pensa cada coisa. Eu me lembro uma vez que o pastor Lucena esteve aqui pregando há uns anos atrás, e ele disse assim, eu nunca me esqueci, ele disse: ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, porque tem oração que a gente, não foi o meu caso, mas eu já conheci pessoas que oraram pedindo para Deus para morrer, pedindo para Deus castigar, pedindo para Deus mandar um raio na cabeça daquela pessoa que fica assim assada. Eu já ouvi, já atendi pessoas assim. E ele disse: ainda bem que tem orações que Deus não ouve nossas, orações nossas que Deus não ouve. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Se existe alguém que tem misericórdia, esse alguém é o nosso Deus. Isso está tão claro na Bíblia que nós estávamos falando justamente sobre esse assunto, esse tema na época, na oração aqui de sexta-feira, e a gente chegou à conclusão que Deus é misericordioso. Existem textos na palavra, por exemplo, o livro de Lamentações, capítulo 3, acompanha aqui no telão, no versículo 21, Jeremias, nas suas lamentações, ele disse, ele lamentou no capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, parte dele tem essas lamentações de coisas que ele lembrava, de que aconteceram e tal. E aí no 21 ele diz: todavia, eu lembro-me também do que me pode dar esperança. Versículo 22 ele diz: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Versículo 23, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se a gente está vivo aqui hoje, foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã quando a gente acordou. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente nós nem estaríamos aqui. Deus é misericordioso. Aliás, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, ela é tão profunda, que se você começar a pensar sobre isso, nós humanos não temos a capacidade de entender como Deus é misericordioso, a não ser que a gente olhe para nós mesmos. Eu falando sobre esse assunto, me lembrei daquele texto, ou do livro escrito, chamado o livro de Jonas. Jonas, você sabe, era um profeta, e Deus pediu para que ele fosse pregar para uma cidade chamada Nínive, e essa cidade era uma cidade assim, tinha um exército cruel. O exército de Nínive era cruel, eles brigavam, eles matavam todos os seus adversários. A história paralela conta que era um exército cruel, aquele exército que cortava a cabeça, cortava a perna, cortava braço, eles faziam o diabo.
Então Jonas, quando ele recebeu essa ordem de Deus, ele falou assim: eu não vou pregar para esses caras que se lascam, esses caras têm que mais aqui morrer. E você que lê a Bíblia sabe que Jonas foi para um lugar oposto aonde Deus o havia enviado. Por exemplo, era para ele ir para o Rio Grande do Sul e ele foi para o Ceará. É mais ou menos isso. E lá no Ceará, ou a caminho do Ceará, o navio começou a enfrentar uma dificuldade muito grande. E, moral da história, tiraram sorte, caiu em Jonas, questionaram ele disse que era servo do Deus Altíssimo. Ele tinha consciência, falou: joga eu no mar que a tempestade vai passar. E até nisso os caras acabaram se convertendo, acabaram cultuando a Deus. Se você ler o livro de Jonas, é interessante isso. Jogaram Jonas no mar, a tempestade parou, os caras ficaram abismados. Veio um grande peixe, que todo mundo imagina que é uma baleia, né? Não diz baleia, diz um grande peixe, e engoliu ele. 3 dias depois ele viajou, tipo de submarino, a caminho do Ceará, lá de volta para o Rio Grande do Sul. E chegando lá ainda teve uma boa recepção. O texto diz que o peixe vomitou ele na praia. Então você imagina como é que ele saiu na praia, né? Ele deve ter tomado um banho de mar, arrumado, falou: tá bom, já que o senhor quer pregar, o senhor trouxe em Nínive, eu vou pregar. E ele foi pregar. O texto diz que ele passou um bom tempo, acho que 3 dias, pregando para aquele pessoal. E o interessante é que todo mundo, desde o rei até o mais ralé, acabou entendendo a mensagem. O que ele dizia? Deus é misericordioso, Deus, Ele quer salvar a vida de vocês. Vocês são cruéis, vocês estão distantes de Deus, vocês têm os seus deuses, vocês precisam se converter do seu mau caminho, vocês precisam sair dessa situação que vocês estão vivendo e viver um novo relacionamento com o Deus vivo. Pois só foi ele pregar isso. O texto diz que todo mundo se rende ao Senhor. E quando ele vê que todo mundo se rende ao Senhor, ele fica mais louco da vida ainda. Porque ele imaginava o seguinte: eu vou pregar e esses caras tudo pula, faz o diabo. Esses caras não vão querer saber de Deus. Deus vai mandar um raio e vai acabar com essa cidade. Só que aconteceu o contrário. Ele pregou e o povo reconheceu que estava errado. O povo, como eu disse, a partir do rei, o rei disse: essa é a verdade, vamos vivê-la. E ele ficou doido da vida, porque Deus teve misericórdia daquele povo. Deus perdoou a todos. Então em Jonas capítulo 4, no versículo 9, acompanha aqui no telão, diz que Jonas estava furioso e Deus fez um pequeno teste com ele. Fez nascer ou brotar um tipo de uma árvore, e nessa árvore que se brotou, trouxe para ele uma sombra, porque estava muito calor, e ele ficou feliz com aquela sombrinha. Mas de repente no outro dia veio um verme que contaminou aquela planta e ela morreu. Aí ele falou: poxa vida, essa planta, por que ela tinha que morrer, coitada? Ela nasceu ontem e hoje já está morta. Coitada dessa planta, estava me trazendo cobertura aqui do sol. Puxa vida, como é difícil, como é cruel essa vida. E aí Deus fala para ele: Jonas capítulo 4, versículo 9. Não sei se os irmãos lá acharam lá em cima, né? Obrigado, viu? Deus disse para ele: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Versículo 11: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Aí Deus fala para ele, encerrando o texto: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Em algumas versões, não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Ou seja, por uma questão tola, Jonas teve misericórdia, teve pena.
Por causa de uma cidade com mais de 120 mil habitantes, ele queria que todos fossem destruídos. É interessante como nós, seres humanos, agimos em relação aos outros. Nós temos uma capacidade de julgar os outros, e às vezes nós julgamos os outros sumariamente. A gente olha e fala assim: não, esse cara aí não serve para mim, não, essa pessoa aí não gosto. A gente, quando começa a se relacionar com alguém e esse alguém não corresponde da forma que nós imaginávamos que essa pessoa poderia corresponder, seja amigo, seja namorada, namorado, seja irmão em Cristo, seja parente, a gente tem uma capacidade de criar uma rejeição. E nessa rejeição a gente procura descobrir os erros. A gente descobre um erro, 2 erros, 3 erros. E o interessante é que a gente tem uma capacidade de ressaltar esses erros. Às vezes chega alguém em nós e fala assim: poxa, você viu aquela irmã lá está uma bênção, né? Ela está trabalhando na obra, tá agora, mas você, como já tem algo dentro do teu coração, você fala assim: mas aquela irmã ali, ela não me engana, porque aquela irmã ali, você sabe, né? No passado, mas pera um pouquinho, foi no passado, ela já pediu perdão a Deus, Deus já teve misericórdia. Não, mas veja bem, pau que nasce torto, morre torto. A gente tem uma capacidade de julgar os outros que é terrível. E o interessante é que a Bíblia ensina tantas coisas maravilhosas. Entre essas coisas maravilhosas, algo que a Bíblia nos ensina, fala muito sobre misericórdia. Você que trouxe a Bíblia, eu gostaria de ler com você, no livro de Mateus, no capítulo 18. É um texto, claro, muito conhecido. Já falamos sobre ele aqui em outras ocasiões. Deus é bom, Deus está aqui. Deus é bom, aleluia. Deus é um Deus de misericórdia. Mateus capítulo 18, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura da Bíblia, por favor, faça isso. Versículo 21. Jesus estava lá com o pessoal, seus discípulos juntos. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Nessa nossa capacidade humana que nós temos, e Pedro também tinha, ele até sugere. Ele fala assim: Senhor, até 7 vezes. Ele deu uma sugestão aqui. Versículo 22, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro deve ter colocado a mão no queixo assim, os outros discípulos olhado um para o outro e ficado assim: cara, se eu tiver que perdoar esse cara 70 vezes 7, 490 vezes, quando ele pecar contra mim, nós temos caras que eu tenho vontade de matar, né? Não é matar, não pode, tem que perdoar, mas perdoar 490 vezes. Eu imagino Jesus olhando a expressão do rosto deles. Aí Jesus falou assim, é mais ou menos dessa forma, 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Aí você calcula quanto que vale tua mulher, você que é casado, quanto que vale os teus filhos e tudo que você tem, calcula. Versículo 26, o servo prostrou-se diante dele, desse senhor, e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Tipo assim, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar tudo. Versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele. A compaixão foi tão grande que ele cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o
e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Versículo 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. 32. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Versículo 34. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35. E último, fechando este exemplo, Jesus disse: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Está bem claro aí para você? Um exemplo de misericórdia. É tipo assim, o cara devia R$1 milhão, R$1 milhão, um dinheiro que eu nunca vi na minha vida, mas o cara devia R$1 milhão, e o seu conservo devia R$1.000 para ele. Aí ele vai e implora para o seu senhor: escuta-me, eu vou te pagar, tem misericórdia, não leva embora minha mulher, não leva embora meus filhos, não leva embora o pouco que eu tenho. O senhor ficou tão movido de compaixão que ele teve misericórdia, falou assim: ó, tá bom, além de perdoar, eu vou cancelar, vou ter misericórdia de você, vou cancelar a sua dívida. Aí ele saiu dali feliz, vai embora e encontra um conservo. E ele chega e fala: pô, você está me devendo R$1.000, me paga os R$1.000. Pô, mas eu não tenho agora, tem misericórdia de mim. Falou: não, você tem que me pagar. E Jesus usa esse exemplo, essa figura de linguagem, esse modelo, para dizer o seguinte: da mesma forma que você perdoa, Deus te perdoa. Da mesma forma que você tem misericórdia dos outros, Deus tem misericórdia de você. Porque, meu irmão, eu vou repetir a brincadeira que eu fiz no início aqui, ou a palavra que eu falei no início. Ninguém começou a ser santo agora. E também ninguém começou a fazer coisa errada agora. Todo mundo já fez coisa errada na vida. Sim ou não? Pelo menos eu não estou vendo aqui aquela coisa de anjo, assim, aquela auréola na cabeça de ninguém, né? Todos pecaram. E apesar de todos os pecados que nós cometemos, Deus teve misericórdia de mim e de você. Amém? Sim ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: nosso Deus é misericordioso. Tão misericordioso que a dívida que nós tínhamos, que era impagável, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer e pagar essa dívida. Jesus deu um outro exemplo acerca dessa misericórdia de Deus. Meu irmão, não se esqueça, Deus é misericordioso, mas também você tem que aprender a ser misericordioso. Num outro exemplo, em Lucas capítulo 18, versículo 9, acompanha aqui no telão. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse irmão aqui, esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14, Jesus encerra dizendo: eu lhes digo que este homem, o publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
O que Jesus disse? Aquele cara, ele reconheceu a misericórdia de Deus. Ele não quis se justificar, porque por mais que eu chegue diante de Deus e fale assim: Senhor, hoje eu não cometi pecado nenhum, por isso que eu estou aqui, ó, bonito, para te adorar neste culto, Deus. Papo furado, porque todo mundo cometeu algum erro. Quando eu chego diante de Deus, o que eu faço? Eu não tenho nem às vezes coragem de levantar os olhos. Eu baixo a cabeça e falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, aceita o meu louvor aqui hoje, de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por mim. Quando você quer ir embora para sua casa, vem para o culto, você quer ir embora para casa justificado, abençoado, coloque-se debaixo da misericórdia do Senhor. Não adianta você vir para a igreja e olhar para aquele irmão, para aquela irmã e falar assim: aquela irmã ali, ó, pecadora aquela irmã ali, viu? Ixi, você nem sabe o que ela faz. Aquilo ali, ixi. E aquele outro irmão lá, aquele irmão ali também, meu, só Jesus na causa. Vou lembrar até de um pastor amigo meu que ele dizia assim: Deus é pai, mas tem uns filhos, né? Meu irmão, se você veio para a igreja e começa a fazer isso, cuidado. Cuidado, porque talvez a misericórdia de Deus não alcance a tua, porque a tua misericórdia não está alcançando a vida dessa pessoa. Que por mais que ela esteja errada, por mais que ela faça coisas ruins, não cabe a mim e a você julgar. A gente tem que entrar no mesmo barco, porque nós também pecamos, e pedir a misericórdia de Deus que ela venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero ler um outro texto com vocês, sair por favor na sua Bíblia, no livro de Lucas também, capítulo 7 agora. Veja que interessante essa questão de se colocar diante de Deus e entender a misericórdia dele. Capítulo 7 do livro de Lucas, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, aquele mesmo lá que estava lá se justificando, tal, né? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma, entre aspas aí, pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijando-os, e os ungiu com o perfume. Versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Pausa, fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, cuidado com o que você pensa, viu? Porque Deus vê tudo e sabe tudo que você pensa. Amém? Amém? Você vai entender porque está aqui, ó. Versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou: se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 40, então Jesus lhe disse, porque Jesus captou o que ele estava pensando. Jesus disse para ele: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Versículo 41, eu gosto tanto das parábolas de Jesus, do jeito que ele ensinava, porque ficava bem claro, né? 41, ele conta uma história, ele fala assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Aí ele pergunta: qual amará mais? Como ele era fariseu, ele não podia concordar muito com o que Jesus falava. 43, ele responde: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus fala: você julgou bem. 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, eu entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés, que era um hábito que eles tinham na época. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
Versículo 45, você não me saudou com um beijo, que eles davam, tinham o hábito de se cumprimentar dando um ósculo santo, né? Um beijo, dava um beijo um no outro. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era um outro hábito que eles tinham para quando convidavam alguém para casa, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aí Jesus fala para Simão, 47, portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. 48, então Jesus disse àquela pecadora, seus pecados estão perdoados. Versículo 49, os outros convidados, eles começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus não estava nem aí. 50 e último, ele disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Sabe, meus irmãos, a gente tem muita gente, presta atenção no que eu vou te falar agora, tem muita gente que é cristã, ou crente, ou vai na igreja, ou tem Bíblia, e usa terno, gravata, e usa roupa bonita, que é bom, mas também não quer dizer nada se essa pessoa não reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa da misericórdia de Deus. O maior erro de muitas igrejas que se tornaram as chamadas seitas é porque eles começaram a se achar mais santos do que os outros. Aquela igreja ali, aquele povo ali, aquelas pessoas lá, essas pessoas aí, eles pecam, eles fazem isso, eles fazem aquilo outro. Nós não, nós somos santos, nós usamos terno, gravata, as mulheres usam saia tela nos pés, na hora do culto senta homem de um lado, mulher do outro, e nós, toma cuidado com isso. Porque quando as pessoas começam a viver isso, elas começam a se esquecer da misericórdia de Deus. Porque antes do cara vir para a igreja usar um terninho bonitinho, ele era pecador também. Ele pintava e bordava o 7. Me permita essa expressão, ele fazia o diabo. Ele falava mal de todo mundo. Ele julgava todo mundo. Ele se achava melhor do que os outros. Aí ele se converte, e naquele primeiro amor da conversão, que a Bíblia fala sobre isso, a pessoa, quando ela se converte, ela fala, ai, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, ai, Deus é bom, o que tem que fazer? Vamos trabalhar na obra, vamos entregar folheto, aquele primeiro amor, né? Vamos fazer isso, vamos fazer. Aí o tempo vai passando, ele começa a olhar para os outros, ele fala assim, esse povo aqui, aquela irmã ali, aquele outro lá, vixe, aquele ali, não, mas eu não, eu sou. Irmão, toma cuidado com isso, porque do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de você, e você saiu do lamaçal do pecado e vive uma vida digna, hoje, tenha misericórdia daquele que ainda não chegou no patamar que você está, mas não se coloque acima dele. Como disse Paulo, ensinando na palavra de Deus, ele diz assim, considere o outro melhor do que você. Porque se você fizer isso, você vai entender o plano de salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, já que Jesus morreu por todos. E graças a essa morte nós estamos aqui hoje vivos para a glória do Senhor. Uma vez, um evangelista visitou um homem, achei interessante essa história, que ele estava doente e ele tinha esperança de falar de Jesus para esse homem, mas o homem era indiferente, e ele disse que não temia morrer, porque ele estava dependendo de um Deus misericordioso, e dizia que esse Deus jamais o mandaria para o inferno. E o pregador, frustrado, foi embora. Alguns dias depois, esse homem doente mandou chamar de volta o pastor. E ele chegou e o homem estava muito perturbado. Aí o doente disse para o pastor, pastor, eu pensei muito no que o senhor falou da misericórdia de Deus,
do perdão que vem através de Jesus. E eu tenho dependido muito da misericórdia de Deus. Mas há pouco surgiu uma ideia de que se Deus é tão justo quanto misericordioso, já imaginou se Deus me tratar com justiça em lugar de misericórdia? Por certo eu vou ser condenado pelos meus pecados. Porque se eu colocar numa balança o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de ruim está assim. Então eu preciso de algo para equilibrar. Eu nunca vou conseguir equilibrar. Por isso que a gente canta aqui: eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida para perdão dos meus pecados. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou calcular. Eu nunca vou nem imaginar. Porque o preço que Jesus pagou por mim, por você e por toda a humanidade trouxe um equilíbrio nessa balança. Mas eu continuo, eu cometi muitos erros, devia estar assim a balança. Não, mas Jesus veio e equilibrou. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e é por isso que a gente está salvo. Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui falando sobre este assunto. Duas questões aqui. Uma vez eu ouvi isso até num filme. Um gangster, ele precisava de um cara bom no computador, e esse cara bom, que era um hacker, ele dependia dele, porque ele era hacker, o gangster não era, e ele deu oportunidade para o cara. E o cara foi achando o seguinte: pô, esse cara está na minha mão, esse cara está na minha mão. Até que um belo dia ele dá uma ordem para o cara, o gangster dá uma ordem para o cara, e o cara fala: não, eu não vou fazer isso aí não. Aí ele saca uma arma, mira para o cara e fala assim: olha, não confunda bondade com fraqueza, que como você tem tantos outros aí. O cara na hora ficou com medo, falou: não, desculpa, tal. E às vezes eu fico pensando, tem muita gente que confunde a bondade e a misericórdia de Deus com fraqueza. Tipo assim, no final Deus vai salvar todo mundo. Cuidado para não abusar da misericórdia de Deus. E por que eu falo isso? Porque tem gente que Deus teve misericórdia, trouxe do lamaçal do pecado para a igreja, ou para a obra, ou para o povo, ou para o corpo de Cristo, e o perdoou, e o purificou, e colocou ali. E ele, e eu e você tínhamos que estar na presença de Deus assim: Senhor, todo culto que eu chego aqui, eu devia estar assim: Deus, obrigado, viu? Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha o seguinte: não, eu vou pecar aqui, eu peco ali, eu faço outra coisa lá, eu me converti, eu batizei, mas no final Deus me salva, Deus vai salvar todo mundo. Essa também era a certeza que Sansão tinha dentro do coração. E o texto lá de Sansão, de Juízes, diz que Sansão, ele foi levantado por Deus para ser um juiz da época, para brigar pelo povo dele. E ele brigou. O texto diz que numa luta com uma queixada de um jumento lá, um resto de osso de jumento, ele matou 1000 homens. As pessoas tinham medo de Sansão. E ele achava que... Só que aconteceu o seguinte: ele começou a pecar, ele começou a largar Deus de lado, ele começou a desobedecer pai e mãe, ele começou a viver, vou para o mundo viver a vida, e foi para o mundo. E aí ele tentou casar com uma jovem lá, não deu certo. Aí ele foi se relacionar com outras pessoas, aí ele conheceu prostitutas, aí ele foi para outros lugares, ele começou a viver. Mas é aquela história: não, mas Deus está comigo, Deus está comigo, opa, Deus está comigo. Até que um belo dia ele cai na mão de Dalila. E essa mulher o seduziu de tal forma que ele acabou no final contando o segredo dele. Que ele achava que porque ele tinha os cabelos compridos, a força estava nos cabelos compridos. Na verdade aquilo era um voto que se fazia
de nazireu, um voto de nunca cortar os cabelos, deixá-los grandes. E através desse voto que foi feito através dos pais, por causa da descendência, Deus veio e levantou ele, e o capacitou, e o fortaleceu. Ele tinha uma força excomunal. Versículo 20 de Juízes 16, acompanha aqui no telão. Na última vez que ela chamou, ela disse: Sansão, os filisteus o estão atacando. Já tinham cortado o cabelo dele. Aí ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas o texto diz assim: mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus tem tido misericórdia. Deus tem tido misericórdia. Deus tem tido misericórdia. Deus tem tido misericórdia. Mas meu irmão, minha irmã, cuidado. Não abuse da misericórdia de Deus. Deus é bom sim, mas toma cuidado. Não confunda misericórdia e bondade com fraqueza. Porque se tem uma coisa que Deus não é fraco, Deus é forte. Jesus ensinou, Mateus 5,7, ele disse: bem-aventurados misericordiosos, pois estes obterão misericórdia. No Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, o texto diz: portanto, sabei que o Senhor vosso Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ou seja, se você conhece a palavra, cuidado para você não achar, senão que agora tenho Jesus, agora eu... Não, e se eu cometer também uns erros aqui, pois Deus me perdoa, tudo certo. E se você se arrepender, Deus perdoa, mas toma cuidado. Toma cuidado, que às vezes você e eu podemos ser pegos de surpresa. E tem coisas que a gente fala, faz e até pensa que a gente não devia falar, nem fazer e nem pensar. Amém, queridos? Amém? Lucas capítulo 6, 36, Jesus disse: portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Vamos ficar em pé juntos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, você é misericordioso? Hein, Daniel? Você é misericordioso? É fácil ser assim, irmão? Lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo era. Mas o que eu estou te falando hoje é uma coisa para eu e você pensarmos e tomarmos cuidado. Que às vezes a gente acha, quando está na igreja, fazendo as coisas certinho, a gente acha que é melhor que os outros. Aí a gente começa a olhar os outros da própria igreja e começa a falar: aquele ali, eu não sou que nem ele, aquele ali é pecador, aquele ali, então, meu Deus. E às vezes até você não é, mas toma cuidado, porque um dia lá atrás você cometeu um monte de erro, de pecado, e Deus teve misericórdia de você. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus teve misericórdia de mim e de você. Amém? Fecha os teus olhos por um instante.